Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos antes, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, transformados pela graça de Deus. A graça de Deus, ela é o tema central na fé cristã, representando o amor, a bondade incondicional de Deus por nós, mesmo quando nós não merecemos. Essa graça é o que nos transforma, trazendo redenção, restaurando a nossa relação com Deus. O que é graça? A graça é um termo que significa um favor imerecido. Na teologia cristã, a graça de Deus é vista como uma dádiva de sua bondade, amor, misericórdia, que nos alcança mesmo em nosso estado de pecado. A graça de Deus, meus queridos irmãos, ela é tão maravilhosa que quando a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque o pecado, ele trouxe para o homem, para a mulher, para todos os seres humanos, a morte espiritual, a morte eterna. Mas a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que mesmo o homem e a mulher, no estado morto espiritualmente, a graça de Deus alcança essa pessoa. Quando nós falamos sobre a graça de Deus, quando nós passamos a querer entender o que é graça, nós entendemos que em nós não há capacidade de chegarmos a Deus, mas a graça de Deus, ela nos alcança, mesmo estando morto espiritualmente. E essa graça nos alcança por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ela é um instrumento espiritual. E como instrumento espiritual, ela pode penetrar no espírito humano que está morto espiritualmente. E quando a palavra de Deus penetra no espírito humano que está morto espiritualmente, ele vai ser vivificado pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai produzir nesse morto espiritual a fé para a salvação. Aleluia. É por isso que a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Mas a pessoa só vai ter fé depois que a palavra, que é espiritual, penetrar no espírito humano. Como diz a Bíblia Sagrada em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra na divisão da alma e do espírito. Tem uma barreira entre a alma e o espírito, e a palavra de Deus, só ela pode quebrar essa divisão, penetrar nessa divisão, penetrar nessa fronteira da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela vem para me
mente da pessoa, ela vai para o coração da pessoa, mas ela vai para um lugar onde outra palavra não vai. Ela vai para o espírito humano que está morto espiritualmente, para trazer a vivificação. É por isso que Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aleluia. A graça de Deus, ela faz aquilo que ninguém pode fazer. A graça de Deus, ela nos salva por meio da palavra e por meio da fé, mas a graça de Deus, ela também nos transforma. A graça de Deus, ela tem o poder, meus queridos irmãos e ouvintes, de nos transformar de uma maneira que nós passamos a glorificar o Senhor. É por isso que Paulo, ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas delas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo pelo poder da graça de Deus. Todas as coisas velhas passam, a velha criatura vai embora, os velhos desejos vão embora, vai embora todas as coisas passadas e tudo se faz novo, porque a graça de Deus, ela nos transforma em novas criaturas para servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo, ele explica que essa graça, ela deu pela redenção. A redenção é o ato da graça de Deus. A redenção é o ato de Deus resgatar a humanidade do pecado e da morte. A palavra de Deus diz aqui, primeiro em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz: através da morte de Cristo, isso aconteceu naqueles que têm a graça de Deus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, que aqueles que têm a graça de Deus, eles foram transportados da potestade das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós não vivemos mais no mundo. Embora nós fisicamente estamos no mundo, espiritualmente não vivemos mais no mundo. Aqui em Efésios, quando nós lemos o versículo 2, diz assim: e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós, a igreja de Cristo, ela não anda segundo o curso desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está na potestade das trevas e a igreja está no reino do Senhor Jesus Cristo, no reino da luz. Embora estejamos aqui nessa terra, não fazemos parte desse mundo, nós fazemos parte do reino do Senhor Jesus Cristo. Através da graça de Deus, pelo ato redentor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O poder transformador da graça. A graça de Deus, ela não é um conceito qualquer, mas é uma realidade que deve ser manifestada em nossas vidas. Quando nós conhecemos o poder da graça de Deus, começamos a ver mudanças significativas em nossas vidas, em nossa maneira de viver, em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de agir. E aqui estão algumas coisas que acontecem na vida daqueles que recebem a graça de Deus. Libertação do pecado. O apóstolo Paulo, falando desse assunto lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, ele disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia.
O pecado não tem mais domínio sobre mim, não tem mais domínio sobre você, aqueles que servem ao Senhor Jesus, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus. Significa que nós vivemos sobre a graça, não somos mais escravizados pelo pecado e temos a capacidade de escolher a vida em Cristo. Amém? Olha, ele está dizendo o seguinte: o pecado não tem domínio sobre vocês, porque vocês estão debaixo da graça, não estão debaixo da lei. Está dizendo que quando nós recebemos Jesus como Salvador, quando nós recebemos a graça de Deus em nossa vida, nós recebemos o poder da libertação em Cristo Jesus. A palavra que eu disse lá em João 8,6: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então ele está dizendo: você está debaixo da graça de Deus, e essa graça, ela te dá capacidade para tu escolher viver uma vida santa na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque o pecado não tem domínio mais sobre aqueles que receberam Jesus como Salvador, porque nós não somos mais escravos. Quem comete pecado é escravo do pecado. Então a graça de Deus, o poder transformador de libertar do pecado. A graça de Deus, ela redefine nossa identidade. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz aqui, também sobre a graça, diz o seguinte, Gálatas 4, 7: assim que já não mais és servos, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém? Não somos mais servos, não somos mais escravos do pecado. Quando nós recebemos a graça de Deus, meus irmãos, nós passamos a ser filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros por Cristo Jesus. E a nossa herança está onde? Lá no céu. Amém? Porque naquele dia, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, no dia do arrebatamento, quando Ele vier buscar a sua igreja, o arcanjo vai tocar a trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar, com um corpo imortal, com um corpo incorruptível, e aqueles que estiver vivo vai ser transformado em um corpo de glória. E a Bíblia diz: nós vamos encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos estar para sempre na presença dEle. Amém? Porque nós agora somos herdeiros de Deus por Cristo Jesus. A sua herança não é aqui na terra. Toda herança aqui na terra é passageira. A nossa herança é uma herança eterna que está lá no céu, nos aguardando no dia da volta do Senhor Jesus. Aleluia. A graça de Deus, ela não é um evento singular. Irmãos, a graça de Deus, ela não acontece somente uma vez. A graça de Deus, ela é um evento contínuo em nossa vida, na vida do crente. Significa, a graça de Deus, ela nos sustenta, ela nos guia, ela nos transforma. Diz a palavra de Deus aqui, segundo os Coríntios 12, a respeito da graça de Deus, disse-me, 12:9, disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando o Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta, Paulo ele recebeu esta palavra. Significa que mesmo nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, mesmo quando nós estamos desanimados, a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer,
e nos capacitar para enfrentarmos lutas, para enfrentar dificuldades, para enfrentar provação, para enfrentar perseguição. A graça de Deus nos acompanha e ela nos basta para nós vivermos uma vida santa diante desse Deus maravilhoso. Ela nos capacita a perseverar, ela nos dá esperança para seguir em frente, mesmo quando a jornada parece difícil. A graça de Deus faz tudo isso em nossa vida. Amém, irmãos? E nós precisamos, aqui como diz a palavra de Deus em Efésios, entender essa graça, que é um favor imerecido, não merecemos, ainda assim Deus nos dá, e nós precisamos crescer nela, crescer na graça de Deus. Pedro ele falou: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como a graça é um evento contínuo na vida do cristão, o cristão ele pode crescer na graça. À medida que o cristão aceita os ensinos da graça de Deus, a irmã leu agora há pouco aí em Tito, que a graça nos ensina a viver uma vida piedosa. A graça de Deus nos ensina a nos afastar das concupiscências do mundo. A graça de Deus nos ensina a não andar no desejo da nossa carne. E da mesma forma, à medida que nós aceitamos a graça de Deus em nossa vida, ela vai nos dando capacidade para vencer o pecado, vai nos dando capacidade para fazer a obra do Senhor, e nós passamos a crescer nessa graça. E a graça de Deus ela fica superabundante em nossa vida. Amém? Quanto mais você busca o crescimento na graça, mais você recebe, porque a graça de Deus ela é superabundante. Amém? E diz aqui a palavra de Deus: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos vivificados juntamente com Cristo. O que significa isso? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, e ele foi vivificado. Ele morreu e ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo ele fala sobre isso lá em Romanos 8. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, Romanos 8:1, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Esse vivificar é trazer vida, e essa vida é uma vida espiritual, uma vida santa, uma vida que não é uma vida de escravidão do pecado, como diz aqui Efésios: ele nos vivificou estando mortos em ofensas e pecado. Então, quando o Espírito Santo entra em nossa vida, verdadeiramente ele faz essa obra de vivificar o nosso corpo. Ele vai tirar, ele vai combater o pecado dentro do nosso corpo, como diz a palavra de Deus: andai em espírito para jamais satisfazer o desejo da carne, porque o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, para que você não faça o que você quer, mas sim a vontade de Deus. E o Espírito Santo ele nos vivifica, ele limpa a nossa vida, ele faz com que nós não queiramos mais o pecado, ele faz com que nós não queiramos mais ser escravos do pecado. Tudo isso é por meio da graça de Deus. Amém? Nós somos salvos, nós somos sustentados, nós estamos caminhando em direção ao céu, tudo pela graça de Deus. O Senhor, ele não nos abandona. Existe tempo difícil, existe tempo de luta, existe tempo de provações, mas o Senhor não nos abandona. Ele disse lá em Mateus: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Então, irmãos, é através dessa graça que nós somos salvos, que nós somos guiados,
que nós somos sustentados, e é através dessa graça que nós vamos chegar um dia lá no céu, para servir ao Senhor na sempre.